Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Novos Rumos da Justiça. Eu sou Ivaldo Prado e hoje eu estou aqui com o Dr. Alexandre Lopes Abreu, que é o juiz coordenador do NUPEMEC do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão. Então, Alexandre, obrigado pelo convite e pela entrevista aqui para a gente. Hoje a gente queria conversar um pouco com o senhor sobre essa cooperação técnica que foi feita aí com o PROCON, né? De forma que o PROCON, quando conseguir fazer o acordo lá dentro do seu estabelecimento, ele vai encaminhar, né, para o Sejusc para ser feita a homologação judicial. E caso não seja possível chegar a um acordo lá entre o consumidor e a empresa prestadora, eles vão encaminhar para os juizados também, né, para que seja feita a demanda, o rito processual normal, né? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que vai funcionar isso na prática, já que gerou uma certa polêmica inicialmente, né, com os colegas advogados, mas que foi dirimido logo em seguida, né, quando a gente entende que são para demandas que vão até dentro do limite de juizados, quando as partes não precisam de advogados, né, que é até 20 salários mínimos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi essa ideia, como é que vai ser a operação disso. Pois é, Ivaldo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E realmente o tema é polêmico e talvez seja mais extenso do que realmente está sendo debatido ou compreendido. O que acontece? Nós estamos vivendo um novo modelo de judiciário, um judiciário que trabalha com respeito à autonomia da vontade das partes. E dentro da autonomia da vontade das partes, existe um universo enorme de exercício dessa autonomia. O Código de Processo Civil, no seu artigo 190, fala de uma transação processual dentro daquilo que não fere os princípios da ampla defesa, do contraditório, nem viola a autonomia da jurisdicionalidade, ou seja, da condução da unidade judiciária pelos juízes. As partes podem transigir em favor de um dinamismo processual. E esse dinamismo pode ser, inclusive, extraprocessual. Essas determinações, essas previsões podem acontecer fora do processo de duas maneiras. A primeira, contratual, quando no contrato firmado pelas partes se estabelece as regras processuais que serão admitidas caso haja um litígio com relação àquele contrato. A outra forma é a forma da intervenção feita pelas próprias partes ou com autorização das próprias partes para que se defina, no momento do conflito, como o processo seguiria. E é exatamente essa experiência que o PROCON apresenta. O que o PROCON está propondo fazer? O PROCON está propondo fazer um papel de intermediário das partes numa transação pré-processual. Então, uma vez apresentado no PROCON uma reclamação da área de consumo, o PROCON, é claro, atende ao consumidor e chama o fabricante, o fornecedor do serviço, do produto, para dialogar. Nesse diálogo, há, primeiro, dentro do PROCON, uma tentativa de solução conciliatória. E sendo ela alcançada, a homologação do acordo pode ser feita por simples encaminhamento a um centro de conciliação. Mas não alcançado o acordo e havendo entendimento entre as partes, o PROCON se propõe a receber ali as alegações das partes. Então, o consumidor que antes chegou para uma reclamação com a busca de solução administrativa via conciliação, poderá, uma vez assistido por advogado, depositar dentro do próprio PROCON a argumentação dele, a sua defesa escrita. De outro lado, a empresa que é acionada dentro do PROCON traria a sua resposta àquele pedido. Isso tudo dentro do PROCON? Isso tudo dentro do PROCON. E nesse momento a parte já assistida por um advogado? Todos acompanhados de advogado para dar legalidade às manifestações ali feitas. Insisto, dentro do exercício da autonomia da vontade e da possibilidade legal do artigo 190 da transação processual. Doutor, só insistindo nesse quesito.
mesmo naquelas causas abaixo de 20 salários mínimos? Mesmo nas causas abaixo ou acima de 20 salários mínimos. Por quê? Porque mesmo nas causas abaixo de 20 salários mínimos, se uma das partes tiver acompanhada de advogado, a outra também tem que estar por causa do equilíbrio. Ora, imaginando que a empresa quase sempre estará acompanhada e mais ainda, se há renúncias de direitos futuros, é importante que o consumidor esteja assistido por advogado. Então, o que acontece? Uma vez apresentadas as argumentações escritas, as partes são indagadas sobre o interesse na produção de provas. E renunciando as partes à produção de provas, o que você tem ali é todo um processo instruído extrajudicialmente. E esse processo totalmente instruído, com todo o respeito à defesa e contraditório, é encaminhado ao judiciário não como um processo a ser instruído, mas sim como um requerimento para julgamento daquela demanda. Então, o que nós estamos falando é uma experiência que a gente já vê há algum tempo nos filmes americanos e sempre perguntamos, quando é que isso vai chegar no Brasil? Pois bem, o que o Tribunal de Justiça do Maranhão e o PROCON estão fazendo é justamente tornando essa perspectiva do artigo 190 do Código de Processo Civil numa realidade estendida. Não é apenas uma transação no processo iniciado na Justiça, mas sim uma transação extraprocessual com efeito processual para levar um processo à sua conclusão. É claro que, uma vez recebido esse material, entendendo o juiz pela necessidade de uma instrução, de uma satisfação de prova, ele terá toda a autonomia para determinar que se faça essa produção de provas. Mas se, como de fato vivenciamos isso continuamente, eu, como juiz titular de uma vara civil, posso dizer que várias vezes abro as partes para quem indique a necessidade de produção de provas e a resposta que eu tenho é que não tem interesse em produção de provas, o que nós vamos ter é simplesmente um processo concluso para julgamento, o que é muito comum. Quantas e quantas vezes eu tenho aqui uma ocorrência bastante dinâmica do processo, em que o autor entra com pedido, eu determino a audiência de conciliação do 334, a audiência não tem êxito, as partes apresentam, a parte ré apresenta contestação, eu pergunto se tem provas, elas dizem que não tem provas a produzir e eu coloco o processo concluso para julgamento. A única diferença é que, ao invés disso transcorrer dentro do ambiente judicial e processual, ocorreria num ambiente intermediário, que no caso seria o PROCON. E é só o PROCON que pode fazer isso? Não. Ao contrário, quando nós começamos a trabalhar esse conceito, trabalhamos associado com o conceito da advocacia colaborativa. E quando nós falamos em advocacia colaborativa, isso também faz parte dessa possibilidade. Se a OAB quiser criar uma câmara de negociação processual ou extraprocessual, ela pode criar essa câmara, reunir as partes para buscar uma conciliação e instruir ali o que é necessário para fazer um processo que seja distribuído para julgamento. Em qualquer lugar pode acontecer isso. Doutor, então, não tendo um acordo lá entre as partes, no caso o consumidor, através de um advogado, ele pode juntar suas alegações, a empresa faz a sua contestação no caso, e isso é encaminhado para um juizado. Dependendo do tema. Com certeza, como a gente está falando de PROCON, sim, quase sempre nós vamos ter uma demanda de consumo, de um lado uma pessoa física, de outro uma empresa. Perfeito. E muito pouco provável que ultrapasse o limite dos 40 salários mínimos. Chegando no juizado, não tendo produção de provas, o juiz opta, de acordo com o seu convencimento, se fica concluso para julgamento, então se ele marca a audiência para poder, se ele entender que precisa sanear um pouco mais, ele marca a audiência ou não, fica concluso para julgamento, correto? Correto, e quero voltar a insistir. A imagem do novo Código de Processo Civil é respeito à autonomia da vontade das partes. O magistrado tem, inquestionavelmente, o exercício da jurisdicionalidade sobre o processo, mas motivado.
Então, para que ele determine que precisa instruir o processo, é claro, ele vai fundamentar a razão pela qual deseja que haja uma produção nova de provas ou coisa semelhante. Não sendo isso necessário e as partes renunciando, ao magistrado deve caber o julgamento da causa. Concluso para a sentença. Concluso para a sentença. E volto a insistir, isso não é exclusivo de acontecer no PROCON. Nós estamos hoje, eu peço desculpas de não lembrar o número, mas em trâmite um projeto de lei no Senado, de relatoria do senador Anastasia, de Minas Gerais, no qual ele fala sobre a possibilidade da arbitragem nas contratações públicas. E ele fala em 2 modelos de contratação pública em que você poderia, primeiro, fazer todo o trâmite e julgamento de um conflito com a administração pública, em especial na realização de obras, pela arbitragem, sim, em que uma Câmara Arbitral faria a apuração técnica, a perícia, o levantamento, as informações técnicas e emitiria a decisão, ou, e está no projeto de lei, sim, a possibilidade de que todo esse levantamento técnico fosse feito externamente e esse material ser levado para ser julgado pela Justiça Comum. Sim. Então, essa ideia da externalização da instrução, não é, que faria toda a instrução, não é um fenômeno que está, digamos assim, sendo trazido do nada. Ela não só tem a previsão no Código de Processo Civil, como ela já é experimentada em outros países, como ela também já é objeto de projetos de lei em trâmite no Legislativo brasileiro. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos com relação a essa cooperação técnica com o PROCON. Já tira muitas dúvidas dos colegas advogados, da advocacia em geral, da possibilidade de abrir muitas portas, na verdade, né? Porque isso torna, inclusive, esse procedimento até mais célere para o próprio advogado, que às vezes demora um pouco mais quando vai direto no judiciário. Já tenta sanear isso administrativamente no PROCON e, se não for possível, já entrega um processo concluso para julgamento no juizado ou numa vara civil, dependendo da competência. Obrigado pela participação, doutor Alexandre. Você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Curtam, compartilhem nossos vídeos. Agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos que nos assistem. Até a próxima.